né, É muito raso. a discussão. Então precisamos mudar. Agora, as pessoas também têm de ser responsáveis, os eleitores, negócio de votar em qualquer um. É. A abstenção foi muito alta em algumas cidades. Aqui mesmo foi 20%, Nossa. né? Onde o voto é obrigatório. Se você só uma abstenção mais brancos e nulos, muitas vezes se chega a 35%. O que é muita coisa. Então, e não desprezar o voto, que a nossa grande arma é o voto. Se a gente não entender que é através do voto que a gente muda a sociedade, né? Enquanto a gente fala tanta tensão que tem na sociedade, não falta, nós falamos até do crime organizado, que é esse medo que a gente tem, de que isso possa ocupar o Brasil, o instrumento deles é a violência, o nosso é o voto, né? Daí a importância de olhar, de acompanhar essas eleições municipais, não votar na base do impulso, né? Mas aí isso precisa de evoluir a cultura política e é uma responsabilidade de todos nós. Por isso que esses debates, a internet, os podcasts, têm um papel muito importante nisso tudo, né? Do debate. Do debate, que é o livre debate de ideias. Isso aí é central, né? É. Fala, Tuti, perguntas do pessoal aí. Vamos lá. O Jonathan mandou: existe uma desconexão entre a elite política e as necessidades reais da população? Como essa falta de diálogo entre Brasília e o Brasil profundo influencia na crise de representatividade? Isso é complicado, é verdade. Essa expressão Brasil profundo, na verdade, vem da França é? e na América Latina também. O México tem lá livros até, México profundo. Que é esses lugares onde o coronelismo domina. E é incrível, passa ano, entra década, sai década, entra regime, sai regime, o coronelismo continua lá. O poder local se preserva. Esse é um fenômeno que no campo da sociologia, da história, é interessante estudar a preservação do poder local, né? O Euclides da Cunha falava dos mandões locais, né? Como isso se preserva. Eu acho que o desafio é esse, quer dizer, essa elite política nossa nesse momento, elite política, mas não tanto no sentido sociológico, mas de representação política, ela é muito pobre, né? Então, como nunca foi tão pobre na história. Eu acho que esse é um problema quando você acompanha, realmente o cenário é muito ruim. Claro que tem essa relação pai e filho, vai passando pro neto e tal, isso tem não é só no Brasil, em outros países também você tem, caso norte-americano, você tem exemplos disso. Mas no caso do Brasil, a petrificação de famílias e o poder local, que se apresenta nas eleições municipais e nas eleições estaduais. Então, quando você começa a olhar, você fala, putz, como é essa família, e muitas vezes a família está presente no executivo, naquele estado, no legislativo e no judiciário. Em alguns momentos, o governador do estado, o primo é o presidente da Assembleia e o cunhado é o presidente do Tribunal de Justiça. Aí tem concessão de TV, de rádio também aí, no meio. Isso foi na época do Sarney, especialmente, é? quando houve a questão do mandato. O mandato do Sarney se seria de 4 anos ou de 5 anos. Foi o pau que deu na Constituinte, porque originalmente o mandato era de 6, pelo pacote de Abril. O Figueiredo foi o único presidente militar que governou 6 anos. Então o Tancredo prometeu que não. Ele seria governo de 4 anos tal, e teria uma convocação de uma constituinte. Quando o Sarney ficou satisfeito com o plano cruzado, naquele momento, falou, não, eu tenho direito a 6, 4 é pouco, vou ficar no meio, 5. Só que na hora da discussão, da aprovação do tempo de mandato, foi um quebra-pau na Assembleia Constituinte, e depois de muita disputa, acabou o Sarney conseguindo 5 anos. Aí o Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações, fez uma distribuição em massa de concessões de rádio e TV. Então, esse é um outro problema também, que as concessões, elas são públicas, tem de entender que ninguém é dono de rádio e TV, mas é uma concessão pública, e falta um acompanhamento não sei se do Ministério das Comunicações, tal, ou de uma agência que realmente acompanhe como elas são colocadas, como esse concessionário trabalha com aquilo que é do Estado, não é dele. Esse é um problema, que as programações das TVs abertas realmente são a gente muitas vezes, por uma série de razões, desacostuma a ver TV aberta. Claro, você tem o streaming, tem TV a cabo, tem... Quando você vai ver um choque, você fala, caramba, tá pior do que eu imaginava. E aparece coisas que você não sabe, você nunca viu. Você fala, quem é esse, tal. Então precisa ter essa mudança. Agora, para ter essa mudança, você precisa... aí os parlamentares poderiam ajudar, né? Não é perseguir concessionário rádio e TV, nada, não é censurar também, mas ficar do jeito que está, não pode. Essas concessões, eu sou defensor do Estado laico, mas e não sou a favor de perseguição a qualquer denominação religiosa, evidentemente, mas essas concessões com a presença de igrejas em concessões públicas no Estado laico, isso tem de ser repensado, porque tem programações que ocupam todo o espaço e não tem a programação educacional
um programa de jornalismo. Isso tem de ser obrigatório. Tinha que ter, né? Tinha que Obrigatório ter, também, né? obrigatório. Não Que é tem. uma Então é concessão. difícil. O negócio é complicado. Agora, parece a música lá do Ivan Lins, do Vitor Martins. Depende de nós. Depende de nós. Manda uma pergunta que eu vou fazer um xixizão rápido. Tá bom, vamos lá. O Júlio mandou aqui, diante da forte polarização que vivemos hoje no Brasil, Sim. você acredita que ainda existe a possibilidade de reconciliação entre os diversos lados ou estamos caminhando para uma divisão permanente? O que nos levou a esse nível de conflito? Eu acho que reconciliação é possível. Nós tivemos isso depois da ditadura do Estado Novo e nós tivemos isso depois do fim da ditadura militar. É possível sim uma reconciliação. Não é tarefa fácil, é verdade, mas é possível fazer a reconciliação. Agora precisa ter um esforço de todos, porque para reconciliação é necessário que os vários lados, que não são só dois, vale destacar, cedam, né? Para você buscar o consenso, você tem de eliminar o dissenso, né? E é um esforço que deveria ser feito prioritariamente no Parlamento, no Congresso Nacional, de buscar os pontos do que nos unem, não do que nos dividem. Então esse é um esforço que deveria ser demandado, especialmente dos políticos, e os eleitores deveriam cobrar dos políticos esse esforço por uma reconciliação nacional. Nós não tivemos, evidentemente, no contexto atual, nem uma ditadura do Estado Novo, nem uma ditadura militar, tivemos um momento diferente, mas uma censura tão grande que parece, por incrível que pareça, ser maior do que o período do Estado Novo ou da ditadura militar. Acho que nunca nós tivemos esse choque tão intenso como nós vivemos agora no Brasil. Ó, vamos lá. O Matheus mandou, mesmo com as críticas que você faz ao PT, ele continua sendo um dos partidos mais fortes do país. Sim. Você acredita que a esquerda, liderada pelo PT, ainda tem a capacidade de se reinventar ou o desgaste causado pelos anos no poder é irreversível? O PT tem as suas tarefas. Ele foi um partido que já tem vida longa, nasceu em 80, né? Aqui em São Paulo, ele tem de se reinventar. Até eles falam isso, o próprio Lula fala, a presidente do PT também fala. Agora, isso é um esforço que para reinventar você precisa ceder parcelas do poder. Então quem está na presidência precisa sair, quem está na direção nacional precisa sair, ninguém quer sair. Quem está no poder quer ficar no poder. Então o desafio é esse. Os outros partidos foram sumindo, o PCdoB, etc. PSDB ficou fraco, PSDB né? desapareceu, sumiu, né? Tinha uma PSDB alternância, né? Nasceu em São Paulo e morreu em São Paulo. Né? É curioso. Então, mas para isso precisa fazer um esforço e ceder poder. Ninguém quer ceder poder, esse que é o problema. Ó, 2 perguntas, escolha com muita sabedoria, hein? Tá bom, tá? Vou escolher com sabedoria. O Daniel Verri mandou, Vila, como explicar o fenômeno Marçal mesmo com todos os descaminhos do governo Bolsonaro? Tem de estudar. A gente teria de estudar isso. Nós até em certo momento conversamos aqui, o Vilela levantou questões interessantíssimas. Eu acho que é um fenômeno. A universidade... Muita gente falou que era o Bolsonaro 2.0, né? Era uma versão... Mas ele é você lembrou bem, a relação da linguagem evangélica com o coach de forma muito original. É uma coisa só dele até agora que conseguiu levar isso para a política. Quer dizer... E furou a bolha dele, furou a bolha, bagunçou tudo. Quer dizer, aquele convidado que chegou na festa... Exato. Chegou por último, porque ele foi o último a entrar. E bagunçou tudo. Então ele é um caso de estudo. Eu acho que tem de evitar... Quanto? Por 50 mil votos? Ele não foi? Pouquíssimo. Tem de acabar com os preconceitos que esse partido precisa sentar e estudar. Entender esse fenômeno, né? Independente se ele se acha o máximo ou o mínimo, não é essa a questão, mas é ver o que ele representa, se é uma tendência ou se é algo que só ocorreu na eleição. Exato.